Oi gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui para a honra e glória dele, mais um dia. Espero que gostem da pregação e sejam edificados por meio dela. Vão logo deixando seu like, se inscrevendo e para não perder nenhum vídeo, clique logo no sininho e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, para fazermos o que diz lá em Marcos 16:15. Abram vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a glória, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e felou. Saber a Davi, disse: beijada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa? Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? E disse Urias a Davi: que Israel e Judas ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de meu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou por mão de Urias. Enviou e escreveu na carta, dizendo: pondo Urias na frente da maior força da peleja, e retirarei-os de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saiu os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos, dos servos de Deus, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tudo de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se escolarize e te diga: por que vós chegaste tão cedo perto da minha cidade a pelejar? Não sabeis vos que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma corredora de que morreu em Tebes? Porque também vos chegasse ao muro. Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu, e foi o mensageiro
E entrou, fez saber a Davi tudo para que Joabe virá. E disse o mensageiro a Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro. E morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareças mal aos teus olhos, pois a espada tão consome este como aquele. Esforça-te a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-te assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, está morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Neste capítulo vemos que Davi não estava no canto certo. Davi era para estar na guerra. Davi não estava no lugar que Deus orientou ele estar. Davi estava pecando, pois Deus mandou ele para a guerra, onde estavam todos os reis. Davi estava fugindo do seu propósito, até porque todos os reis estavam lá, menos Davi, pois Davi não queria estar lá. Davi preferiu ficar em seu palácio, em sua casa. Davi, fazendo isso, não indo para a guerra, deixou brecha para o inimigo. Assim entrou um novo Davi, não ele mesmo, aquele Davi de coração bom que Deus escolheu para ser rei. Ele entrou o Davi carnal, com as suas vontades carnais de pecando. Assim ele viu a mulher de Urias. Então ele, vendo a mulher de Urias, desejou ela. E na Bíblia mesmo diz, em Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo nem a sua serva, nem o seu boi nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deus abomina isso, termos esses desejos carnais, essa vontade de ter o que o próximo tem. Nessa parte percebemos o que acontece conosco se a gente fugir do nosso propósito, se a gente não fazer o que Deus nos manda fazer, se a gente tentar fugir do que Deus manda a gente fazer, sair do propósito. Aconteceu essas coisas com Davi. Ele entrou essas vontades carnais nele. Davi não era para estar ali. Davi era para estar na guerra com os soldados e com os outros reis. E isso que acontece quando a gente desobedece a Deus, quando não estamos no lugar que Deus manda a gente tem que estar no lugar onde Deus manda, a gente fazendo o propósito que Deus manda a gente fazer. Quando desobedecemos o que Deus manda fazer, só nos acontece o ruim, só nos acontece o pior. Por quê? Porque Deus sempre sabe o nosso melhor. Então a gente não pode desobedecer a uma pessoa que sabe o melhor pra gente, que é o nosso Pai. Ele nunca vai querer o nosso mal, mas sim o nosso bem. Davi deixou as vontades de Deus para lá, o que Deus mandava ele fazer, mas deixou brecha para o inimigo tentar colocar as coisas na cabeça de Davi, como o que ele fez, como se relacionar com a mulher do seu próximo. E Davi achava que não ia ter consequências, não ia ter consequência nenhuma de que ter acontecido com o que ele fez com a mulher de Urias, a esposa. E ela engravidou. Isso que acontece. O que aconteceu, essa gravidez, deixou uma marca. Uma marca para quê? Uma marca para lembrarmos o que acontece quando pecamos. Para quando pensarmos em fazer aquilo,
lembrarmos o que aconteceu, o que já aconteceu, para a gente não continuar no erro, sempre tentar melhorar, sempre estar em comunhão com Cristo. Não deixe nada te atrapalhar do seu propósito. Sempre procure o reino dos céus, como fala lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que a gente não seja como Jonas. Jonas saiu e não quis ir para onde Deus mandou ele ir. E olha o que aconteceu. Foi engolido por uma baleia. Isso que acontece, só nos acontece o ruim quando tentamos fugir do nosso propósito. Seja como Josué, que não desistiu do seu propósito, que foi em frente e não teve medo. Não fuja do seu propósito. Deus tem o melhor para você. Não fuja. Continue com o seu propósito. Faça seu propósito. É o melhor que você pode fazer da sua vida.